esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Cante forte. Enviai teu Santo Espírito, renovai a face da terra. E rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, que alegria poder receber já hoje na sexta-feira cada um de vocês aqui na Chácara de Santa Cruz. A vocês que saíram de suas casas, vieram passar este final de semana aqui na Canção Nova, especialmente para a escuta da palavra, porque isso ficou bem forte do que ouvimos do Evangelho de hoje. Ouve, Israel. Você veio neste final de semana para ouvir a palavra de Deus, e é esta palavra que tem o poder de depositar no seu coração uma força capaz de você aprender a lidar, a superar e a transpor as suas tribulações. A Canção Nova não vai injetar na sua veia um remédio ou um paliativo para as suas tribulações. A Canção Nova não vai estar vendendo nesses 3 dias aqui na chácara um remedinho que você tome e agora acabou as tribulações. Mas a Canção Nova quer nesses 3 dias, na força da palavra de Deus, no corpo e sangue de Cristo, que daqui a pouco nós vamos comungar, quer colocar no seu coração a certeza de que é possível você viver, mesmo em meio às suas tribulações, a fidelidade a Deus. E que bom que o tema desse nosso acampamento, ele já diz para nós, fortes na tribulação. Ele não diz, vamos livrá-los de todas as tribulações, mas na condição da sua tribulação, e seja ela de que ordem for, você é forte no Senhor. É aí que nós temos que descobrir. É isso que nós devemos descobrir na nossa vida, e a partir do que a palavra de Deus vai nos ajudar, desde essa missa de hoje até a missa de domingo, a compreender que é possível viver nesse mundo, mesmo cercado de tantas tribulações, mas permanecer fiel ao Senhor, permanecer forte, porque nós nos apoiamos no forte por excelência,
que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta caminhada quaresmal, meus irmãos, que nós estamos vivendo com toda a igreja, nós estamos diariamente recebendo da palavra de Deus esse gás, podemos dizer assim, para vivermos bem a Páscoa de Cristo. Nós estamos recebendo diariamente das mãos da nossa igreja uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra que tem produzido frutos de conversão em nós. E é isso que nós precisamos descobrir como tesouro dentro da nossa igreja para lidar com as nossas intempéries, com as nossas tribulações. Mas vamos ver o que a palavra de Deus hoje, através da liturgia, pode nos ajudar a compreender melhor esta realidade das tribulações. Vamos pegar o texto que nós ouvimos na primeira leitura. Você que está com a palavra de Deus, você que está em casa também acompanhando, você pode pegar a sua Bíblia, o livro do profeta Oséias, no capítulo 14. Foi o que a palavra de Deus nos apresentou hoje, a partir do versículo 2. Oséias, capítulo 14, a partir do versículo 2. A palavra de Deus começou nos dizendo: volta. É a primeira palavra que está na leitura de hoje. Volta. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Onde é que você foi? Onde é que as escolhas que você fez por uma situação de pecado acabou te levando? Onde é que você chegou? Deixe a palavra de Deus interpelar o seu coração nesta noite. Você que também ouve pela rádio, você que acompanha pela internet, deixe-se interpelar primeiro por esta palavra. Volta, Israel, mas de onde? Onde eu estive? Aonde eu fui nas minhas escolhas? Onde é que eu justamente não optei por Deus e acabei fazendo uma opção pelo pecado? E hoje estou nesta condição. Volta de onde? De onde você precisa voltar hoje para o Senhor, meu irmão, minha irmã? De onde é que Ele pode te tirar com a graça santificante do mistério de Cristo nesta Eucaristia? A palavra na boca do profeta nos diz: volta, Israel. Para onde? Para onde, meus irmãos? Voltar para quem? Voltar para Deus, para o Senhor teu Deus. O período da quaresma, o período de conversão que nós vivemos, não pode ser meramente uma conversão de atitudes, uma conversão de atos, mas tem que ser uma conversão de coração. E aí a palavra grega metanoia nos ajuda a entender muito bem isso. Metanoia é a conversão interior, é a mudança de mentalidade, entendendo mentalidade como a totalidade do nosso ser que se volta para Deus. Eu não posso fazer um propósito, por exemplo, na quaresma, né? Tem gente que faz propósito de deixar a bebida durante a quaresma, tem gente que faz uma série de propósitos no período quaresmal, termina a quaresma, volta tudo de novo. Não. Deus está nos chamando pela boca do profeta a voltar definitivamente. Você é convidado a deixar a vida velha, e eu não sei que pecado for, seja ele qual for. Deus está nos chamando a uma volta definitiva. Eu não posso ficar, eu vou e eu volto, eu vou e eu volto. Deus nos quer por inteiro, meus irmãos. Deus nos quer por inteiros na sua presença. Ele diz: volta, Israel, para o Senhor. É mudança aqui dentro, meus irmãos. É claro, consequentemente, a mudança interior vai gerar também uma conduta moral diferente. Claro, se eu tenho o Senhor justamente como centro da minha vida, eu não vou roubar mais se eu roubava, eu não vou adulterar mais se eu adulterava, eu vou deixar definitivamente a conduta velha. A conversão moral, ela vai fazer parte, mas a conversão primeira é a conversão do coração. E é isso que o profeta está nos chamando: volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Agora, o profeta diz: voltar por quê? Acompanhe comigo aí no versículo 2, vírgula, pois tropeçaste em teu próprio pecado. Tropeçaste, e a outra tradução diz, porque estavas caído no teu próprio pecado.
E aí eu quero trabalhar com vocês nesta liturgia de hoje, apoiado nesta palavra, na primeira leitura, a primeira experiência, primeiro tipo de tribulação que nós podemos viver. Nós estamos num acampamento onde o tema é fortes na tribulação. A primeira tribulação que eu e você podemos viver na nossa vida se chama uma tribulação provocada. Sabia que eu e você podemos provocar tribulações? Sabia disso? Sim. Quando nós fazemos uma opção pelo pecado, nós estamos produzindo e provocando tribulações na nossa vida. A primeira leitura de hoje deixa isso bem claro. Porque volta a Israel, porque você caiu no pecado. E quando nós caímos no pecado, nós colhemos duras consequências das escolhas erradas que fazemos. E aí não adianta ficar com choro, não adianta lamentar, não adianta espernear, porque nós vamos viver a tribulação. Fruto do nosso pecado, fruto das vezes que nós escolhemos fora de Deus. E aí produzimos tribulações, tanto na nossa vida pessoal, mas também produzimos na vida das pessoas. Porque nós também podemos ser causa de muitas tribulações na vida dos nossos irmãos. Nós podemos, com o nosso pecado, provocar não só em nós, mas provocar na vida do outro as tribulações. E a primeira leitura nos chama, volta Israel, para o Senhor teu Deus. Eu queria trazer para você um pequeno trecho da Constituição Pastoral, Gaudium et Spes, um documento do Concílio Vaticano II, que fala sobre esta realidade do pecado, no número 13 desse documento. Veja o que a doutrina da igreja, o magistério da igreja, tem a nos ensinar sobre esta realidade. A igreja nos diz, o homem, olhando o seu coração, descobre-se também inclinado para o mal e mergulhado em múltiplos males, eu coloquei entre parênteses, tribulações, que não podem provir do seu Criador, que é bom. O homem se encontra incapaz por si mesmo de vencer os ataques do mal. O homem, olhando para o seu coração, descobre que é inclinado para o mal e se vê mergulhado em múltiplos males, em múltiplas tribulações. E aí nós temos que rasgar mesmo hoje, meus irmãos, o véu diante de nós. Nós temos que assumir que muitas vezes na nossa vida, nós é que criamos situações de tribulação. E depois vamos gritar para Deus, Senhor, livrai-me. Mas na hora de pecar nós não consultamos a Deus, né? É engraçado. Na hora de fazer nossas escolhas, as burradas da nossa vida, nós não perguntamos para Deus. Mas depois, sofrendo as duras penas das consequências do nosso pecado, lá no meio das tribulações, nós vamos dizer ainda, mas Deus me abandonou. Por que Deus me deixa padecer por causa disso? Por que hoje Deus me deixa padecer dessa maneira? Quantas mulheres que eu atendo em direção espiritual, acolhendo, orientando, que hoje estão chorando o adultério do marido, que hoje estão chorando porque o marido está traindo, saiu de casa, mas quando estava lá no tempo do namoro, ela não ensinou o marido, o namorado na época, na ocasião, a ser casto e continente. Cedeu. Ensinou o namorado a ceder também. Não foi firme na sua escolha, na sua conduta, e agora no matrimônio você acha que vai improvisar? Não. Continência não se improvisa assim, se constrói no tempo do namoro, no tempo do noivado. E aí agora chora o leite derramado. Minha mãe vai dizer, chora na cama que é lugar quente. Não adianta, meus irmãos, agora arregaçar as mangas, e porque Deus nos dá uma saída. Para essa tribulação que eu e você provocamos com o nosso pecado, Deus tem uma saída. Sabe qual é? Sacramento da reconciliação. Porque pelas vezes que nós produzimos as tribulações, fruto do nosso pecado, agora nós podemos também, pela graça de Deus, apoiados no sacramento da reconciliação, receber do Cordeiro que tira o pecado do mundo e que tira também essas tribulações. Então, tem coisa na tua vida que não dá para você ficar
só rezando e esperando cair do céu. Você tem que tomar uma atitude. Você não pode passar 10 anos sem se confessar. Você não pode passar 15 anos. O pior ainda, tem gente que diz, olha, padre, eu vou à missa, eu faço tudo, mas eu não me confesso. Não sei o que acontece. Eu sei. Fraqueza, às vezes, na doutrina que você não recebe da sua igreja católica e acaba confiando em outras coisas. E aqui, com todo o respeito e amor que eu tenho aos nossos irmãos evangélicos, mas doutrina sobre o sacramento da confissão na igreja católica não é confessar com Deus, tá? Você não faz confissão com Deus lá trancado no seu quarto. Se você vive uma outra doutrina e professa um outro credo, amém, a paz de Jesus para você. Mas eu estou falando aqui para católico, tá? Com muito amor mesmo a quem nos acompanha, até evangélicos que são sócios da comunidade Canção Nova, né? Que ajudam essa obra. Mas eu estou falando para católico. Se você quer tirar essas tribulações provocadas pelo seu pecado, confissão, sacramento da reconciliação, não tem outro caminho. A fortaleza está aí para você. Você vai ser forte nessa tribulação quando você confessar os seus pecados. Quando você colocar para fora o que está aí dentro. Talvez já guardado há muitos anos. As 7 chaves, mas que Deus precisa alcançar. Nós às vezes nos acostumamos, meus irmãos. Nós vamos vivendo a nossa vida cristã, o mundo e a sociedade vai torporizando a nossa cabeça de tal maneira, a gente vai convivendo com o pecado como se fosse tudo natural, está tudo ótimo, está tudo muito bom, isso não é pecado nada, para quê? Isso é muito radical. A gente vai se acostumando de uma tal maneira, porque a nossa consciência vai sendo torporizada, nós vamos ficando insensíveis à realidade do pecado. O profeta está nos chamando hoje, volta Israel para o teu Deus, porque caíste em teu pecado. E que bonito, eu estava lendo um documento da CNBB, documento número 96, sobre a reconciliação. O título do documento é Deixai-vos reconciliar. Deixai-vos reconciliar. Depois você pode pesquisar na sua casa, é o número 96 dos documentos da CNBB, que fala sobre o sacramento da reconciliação, a beleza que é o sacramento da reconciliação nas suas várias etapas. A primeira dela é a contrição de coração. Eu vou para a confissão, não é porque eu estou com medo de ser jogado no inferno. Quisera que nós tivéssemos uma consciência tão apurada que quando eu peco, eu sei que eu ofendi ao amor da minha vida, que é Deus, e eu vou lá e me confesso. Eu não estou indo cumprir um preceito, porque chegou a Páscoa, deu 1 ano, venceu, o cartão venceu, eu tenho que ir lá bater o cartão porque já deu 1 ano. Ai, meu Deus do céu. Quisera Deus que nós cultivássemos em nosso coração, que a primeira motivação para o sacramento é a contrição de coração, é saber o quanto nós somos miseráveis, o quanto Deus nos ama, e nós acabamos criando tribulações na nossa vida pelas escolhas e pelos pecados que cometemos. A igreja, pela voz da CNBB, nos aponta o primeiro passo para a confissão, a contrição de coração. Depois, a confissão dos pecados. E aqui eu retomo, doutrina católica apostólica romana é confissão individual dos seus pecados. Eu quero agradecer e louvar muito a Deus, porque eu sei que tem muitos padres acompanhando a programação da Canção Nova, e eu quero louvar mesmo a Deus pela vida desses sacerdotes que dão o suor para atender o povo de Deus. Nesse tempo de preparação para a Páscoa, né? Aqui na Diocese de Lorena, eu tenho feito a experiência com os meus irmãos padres aqui dessa diocese, dos mutirões de confissão, né? E eu gostaria que você agora, né, com muita liberdade, aplaudisse todos os padres do nosso Brasil. Isso. Amém. Louvado seja Deus pela vida de tantos sacerdotes que recebem os seus fiéis no sacramento da reconciliação, que têm essa disposição de coração de ouvir o povo de Deus. E aí, o documento da CNBB nos fala contrição e confissão dos seus pecados. Depois, um outro passo da confissão é a satisfação, porque aí o sacerdote vai lhe dar a penitência. E aqui, penitência não é castigo. A penitência
é um remédio pedagógico para você voltar para Deus. Como nos fala Oséias, volta do teu pecado. E aí a penitência tem esse caráter curativo. Você sabe por que você faz a penitência quando você confessa? Para reordenar o que estava desordenado pela escolha errada que fizemos. E aí, ordenar até mesmo as tribulações que nós acabamos criando com os nossos pecados. E por fim, o sacerdote nos dá a absolvição dos nossos pecados. Pela graça do sacramento da reconciliação, nós somos colocados de novo em comunhão, em amizade profunda com o nosso Deus. Então, nessa primeira leitura da liturgia de hoje, nós percebemos, meus irmãos, que muitas das tribulações que nós vivemos, elas são provocadas pelo nosso pecado. E para vencer essas tribulações, confessar os nossos pecados, voltar para Deus, deixar a vida velha, assumir a vida nova que Deus nos dá em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, você continue acompanhando comigo a leitura de Oséias, no capítulo 14, lá no versículo 5, o Senhor responde agora. Houve um pedido, houve uma súplica, e Deus diz: eu vou curar a sua desobediência. Eu vou amá-lo de coração. Veja que bonito a linguagem que o autor sagrado usa. Eu vou curar a sua desobediência. Eu vou te libertar da sua tribulação. Eu vou amar você de coração. Porque Deus, eu já falei isso aqui numa homilia, Ele pode até utilizar de uma situação de tribulação da nossa vida, pelas vezes que nós cometemos os pecados e acabamos fazendo alguma burrada, para colocar o nosso coração de volta para Ele. Mas por excelência, Deus nos quer de volta para Ele por amor. Deus nos quer ao seu lado por amor, não pela dor. Deus quer trazer você de volta para Ele, para o seu aconchego, porque Ele te ama. Porque Deus lhe ama. Olha o que o autor diz: eu vou amá-lo de coração. Percebam que é esta experiência com o amor de Deus é que vai me fazer firme no meio da tribulação. É esta experiência de ser amado por Deus que vai me levar a buscar o sacramento, a querer de volta a amizade com Deus. Vejam, meus irmãos, que é o amor que nos move. É o amor quem nos faz voltar para Deus. É o amor dele que nos atrai. Ou você acha que foi outra coisa que te atraiu para cá hoje? Você acha que foi? Padre Fabrício, Padre Donizete, Padre Reginaldo Manzotti, não sei quem. Você acha que foi isso? Coitado de você, está imaginando. Já quero te dizer hoje, foi o amor de Deus que te atraiu aqui. Porque Ele te ama. Porque Ele te quis de volta. Ele quis trazer você de volta. Ele quis mostrar para você que está caminhando contigo, que está do teu lado, que está junto com você nessa tribulação, na sua enfermidade, no que você está passando hoje. Deus está do teu lado. Para isso que Ele trouxe. E aí, eu quero trazer aquela palavra fundante do povo de Deus, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 2, quando Deus diz que lá, quando estavas no Egito, na escravidão, eu te tirei, porque Deus amou. Deus tirou da escravidão do pecado, porque Ele nos amou. E é esta experiência do amor é que nos faz caminhar para Deus. É esta experiência de sermos amados por Ele e sentir no nosso coração amado por Ele, que será também a base para nós guardarmos os seus mandamentos, que será a base para essa caminhada quaresmal. É o amor de Deus que nos sustenta numa caminhada cristã dia após dia. É o amor de Deus que nos sustenta nesta caminhada em obediência aos mandamentos do Senhor. E por falar em obediência, eu quero ir para o texto do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está em Marcos, no capítulo 12. Porque nós ouvimos que um escriba foi aproximar-se de Jesus, porque ele tinha escutado uma discussão sobre a ressurreição e viu que Jesus falou com muita maestria. E aí se aproxima de Jesus para perguntar sobre mandamento. Qual que é o maior dos mandamentos? A dúvida dele é se tinha um mandamento que resumia toda a lei. E aí, a partir desta experiência de mandamento, nós temos duas outras tribulações.
a partir do evangelho de hoje. Mas espera aí, vai gerar tribulação? Sim, porque vai nos comprometer profundamente. A pergunta do escriba, Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28. Um dos escribas tinha ouvido sobre Jesus a discussão e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. A pergunta foi sobre o primeiro mandamento e Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Por que Jesus pode pedir isso de nós? Porque nós somos o povo dele. Quando ele tira o seu povo da escravidão do Egito, quando Deus tira você de uma situação de pecado, da vida velha, você está dando direito para ele de você ser posse dele. Você não é mais qualquer um, você agora é povo de Deus. E porque é povo de Deus, precisa guardar os seus mandamentos. E por falar nos mandamentos, Jesus resume no primeiro e no segundo. Respondendo para esse escriba, ele fala do primeiro: amarás o Senhor teu Deus. Ele coloca aí 4 palavrinhas: de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Aqui o autor sagrado não quer explicar as categorias do ser humano, mas quer dizer que é com todo o seu ser você vai amar a Deus. Com toda a totalidade do seu ser, com toda a sua vida, no seu sacramento do matrimônio, lá no seu ambiente de trabalho, no grupo dos seus amigos, quando você sai para uma festa, ali você é chamado a amar a Deus de todo o coração, com mente, com entendimento e com força, na totalidade do seu ser. A inteireza do coração, e a palavra de Deus está nos chamando a isso, a inteireza de coração. E aí eu falei que essa realidade do mandamento produz 2 realidades de tribulações, e é justamente essa segunda que eu quero falar. A tribulação que é inerente ao nosso ser de povo de Deus. Existem tribulações na nossa vida que Deus não vai tirar, meus irmãos e irmãs. Existem tribulações que nós vamos passar que são inerentes. O que é uma coisa inerente? É uma união, é uma coisa que fala de identidade, que não tem como estar fora. Não tem como se esquivar de algumas tribulações que são próprias do nosso ser cristão. Ou você quer ser católico agora e ser vacinado contra toda tribulação? Não dá. A palavra de Deus, quando Jesus responde no mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, nos coloca diante desta realidade. Amar a Deus implica em viver algumas tribulações. E de algumas tribulações não tem como correr. Você acha que tem? Jesus não nos engana, não. Lá no capítulo 8 do mesmo evangelho de Marcos, no versículo 34, ele disse para nós o seguinte: aquele que quer vir após mim, o que tem que fazer? Não, ninguém escutou. Tem que fazer o quê? Tomar e siga-me. Faltou uma palavrinha: renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E cruz, você acha que é sombra e água fresca? Você acha que é rede e água de coco? Não. Cruz é cruz. Cruz é tribulação. Cruz é sofrimento, sim. Não tem como nós esquivarmos disso. Não tem como nós queremos um remédio para livrar-nos dessas tribulações. Com essa tribulação, é seguimento e obediência, não tem outro remédio. Para ser forte nessas tribulações do seguimento de Cristo, é só obedecendo os seus mandamentos, é só guardando a sua lei, é só reservando no coração um lugar que cabe somente a Deus. Não tem outra saída, meus irmãos. Não adianta, senão a gente vai ficar se enganando. A gente vai abandonar Deus e achar: mas peraí, nossa, eu estou tão católico, eu estou participando de missa diária, mas como é que vai acontecer isso comigo? João capítulo 16, 33.
da boca do próprio Cristo. Vamos lá pegar, que vai ser interessante você ouvir. João, capítulo 16, versículo 33. Olha só o que o Senhor diz para nós. No mundo tereis, como é que está aí na sua tradução? Aflições, tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Isso aqui é a palavra de Cristo. É Ele que diz para nós hoje. No mundo, na sua vida, vós tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Não tem como você esquivar dessas tribulações. Vai ter que ter dor de cabeça, vai ter sofrimento. Por exemplo, você que escolheu e você que é chamado por Deus para o sacramento do matrimônio, vão ter tribulações inerentes a esta escolha, a este chamado, a esta vocação. Não tem, meus irmãos, não tem jeito. Nós não podemos enganar vocês dizendo que vai ter uma vacina para isso. Não vai. O próprio Cristo disse: no mundo tereis tribulações e aflições. Coragem, eu venci o mundo. É esta força que nós devemos pedir dentro de nós. Não é para afastar que não vai ter jeito, mas é pedir no coração essa força capaz de vencer e de ser firme no meio dessa tribulação. Você está vivendo alguma tribulação hoje, no tempo presente? Levante a mão aqui, deixa eu ver, será que é só o padre? Ai, graças a Deus. Deixa eu ver se o padre Fabrício também está vivendo. Tá. Graças a Deus. Seminarista tem tribulação também? Tem? Que bom, pensei que fosse só eu. Sei que em casa também muitos levantaram as mãos, não é? Porque nenhum de nós está livre disso, meus irmãos. É o custo do nosso seguimento a Cristo. Agora, se você quiser um outro Deus, inventar uma outra igreja, uma outra religião para você, muito fácil, tudo muito light, fique à vontade. Mas se você quer vir após mim, diz Jesus, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus experimentou isso na sua própria carne. Os discípulos experimentaram isso na própria carne. Quer ver? Lá em Atos dos Apóstolos, se você tem agilidade na Bíblia, pegue lá no capítulo 14, versículo 22, para dizer para você que a igreja primitiva teve clareza desta condição. Atos dos Apóstolos 14, 22. Depois de terem anunciado a boa nova naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, encorajando os discípulos, exortavam-nos a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Troque sofrimento por tribulação, por aflição, por aquilo que você está vivendo. É a igreja primitiva tendo consciência e encorajando, não falando assim, ó, Deus vai te pegar no colo, tá? Acabou os seus problemas. Pare de sofrer. É esse o discurso da igreja? Não. É esse o discurso de Jesus? Não. E não é esse o discurso dos discípulos, porque encorajava os discípulos dizendo, ó, permanece firme na fé, é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus. Deixa a escama que está no teu olho cair, pelo amor de Deus, não é? Injeta na tua veia um pouquinho de semancol, não é? Para que você tenha clareza disso, porque senão você vai ficar sofrendo desnecessariamente. Você tem que entender que as intempéries que você passa, que as suas lutas são próprias da sua escolha. Ou você acha que lá no seu trabalho, porque você é um homem da verdade, porque você é uma mulher da verdade, porque você é uma mulher coerente com a sua doutrina, com a sua igreja, que você não vai ser perseguido no seu trabalho? Vai sim. O que o mundo de hoje celebra nesse dia? Os pagãos por aí? Dia 1º de abril é o quê? Dia da mentira, não é? Por aí hoje eles falam, o 1º de abril é o dia da mentira. Eu não sei nem onde que inventaram isso, nem sei de onde surgiu isso. Mas, para nós cristãos que vivemos e amamos a verdade, lá no seu trabalho, quando você tiver a oportunidade, quem sabe, de ganhar um pouco a mais, fraudando, você vai ter a consciência, eu sou de Deus. Eu sou de Deus, não aceito essa situação, não me submeto a isso, mas prepare para a perseguição, porque não dá para separar. Se você quer viver o evangelho, coerentemente você vai ser perseguido.
A igreja nascente, os mártires experimentaram, dando o próprio sangue, esta verdade. Quando estavam diante do imperador, ele dizia: diga que vocês me adoram, que eu sou um Deus. Não, o único nosso Deus é o único Deus. Como diz Jesus hoje no Evangelho: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É fazer escolha, é saber que eu tenho que ser coerente. Eu preciso ser coerente. Implica para nós, meus irmãos, essa escolha. Não tem como eu vacinar você. Sofre as tribulações para você entrar no reino de Deus. Por amor ao mandamento que Jesus falou com o escriba hoje, amar a Deus de todo o coração, Jesus teve que ir até a cruz. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Para fazer cumprir e para fazer valer o primeiro mandamento, Jesus teve que ir até a cruz, até o fim. Os mártires tiveram que dar o seu sangue até o fim para permanecer, dizendo: há um único Deus e nós servimos somente a Ele. Que bonito na vida do apóstolo Paulo, quando nós podemos contemplar, por exemplo, ele dizendo no final do seu ministério: eu me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades e nas tribulações, por causa do nome de Cristo. Você já teve essa experiência de se alegrar por causa das tribulações que você vive no nome de Cristo? Ou será que você está só contemplando as tribulações frutos do seu pecado? Aí é triste, aí é duro, aí só o sacramento para você voltar. Mas se nós, hoje, apoiados na palavra de Deus, podemos enxergar: eu me comprazo, Senhor, nas minhas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades e nas tribulações por causa do teu nome, porque o meu sim foi para sempre. Eu dei o meu sim para o Senhor, te seguindo, te amando de todo o coração, foi em todas as ocasiões. São Paulo pode dizer também: eu suporto as tribulações do tempo presente, porque eu sei em quem eu pus a minha confiança. Você sabe em quem você colocou? Sabe? Você tem consciência onde você colocou a tua confiança? Então você pode suportar. Você pode dizer: eu vou dar mais uma chance. Eu vou dar mais uma oportunidade de perdão para o meu esposo. Eu vou dar mais uma chance para minha filha, para o meu filho. Eu vou voltar atrás. Eu vou voltar para o Senhor e vou acreditar que é possível, porque eu quero amar o Senhor até o fim. Podemos dizer com o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me dá força, que me fortalece. Tudo posso. Essa tribulação eu posso vencer naquele que me fortalece, que me dá forças. Eu sei, Senhor, que não vai ter como eu me livrar dessa tribulação. Eu sei que eu vou ter que passar por ela. Eu sei que vou ter que passar por esta enfermidade, porque às vezes eu provoquei essa enfermidade. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu permaneço firme. Eu sou forte porque eu estou disposto a te seguir, a te obedecer, tendo o Senhor como o único Deus, como o único Senhor da minha vida. E aí, para fechar essa segunda tribulação que eu falei, a carta de São Pedro, no capítulo 4, versículo 13, vai dizer: se alguém sofre por ser cristão, não se envergonhe. Se você está na tribulação, vivendo a tribulação, porque você é cristão, porque você quer ser fiel a Deus, não tenha vergonha. Levante a sua cabeça. Que bom que você veio na Canção Nova para fortalecer os seus joelhos cansados. Porque a tribulação, vocês acham que é fácil? Não é, gente. Viver a tribulação não é fácil. Padecer momentos de tribulação não é fácil. Seja ela de que ordem for. Mas nós, diante do Senhor, nós fortalecemos o nosso joelho cansado. E aí, diante dele, nós reafirmamos: tu és o nosso único Deus, tu és o nosso único Senhor. Tem uma frase muito bonita que eu li no documento de João Paulo II, um documento, uma carta, na verdade, que ele escreveu por ocasião da situação de um sofrimento. O documento é intitulado Salvifici Dolores. João Paulo II diz o seguinte: provar a verdade do amor
mediante a verdade do sofrimento. Provar a verdade do amor mediante a verdade do sofrimento. Provar, dar provas do nosso amor para Deus, que Ele é o nosso único Deus, que nós o amamos acima de tudo, mediante as lutas, a verdade do nosso sofrimento, as verdades da nossa tribulação, proclamar nessa situação a verdade do nosso amor. Como é que foi a pergunta do saduceu para Jesus? Do escriba, perdão? Foi a respeito de qual mandamento? Qual é o? Vamos voltar no texto de Marcos, capítulo 12. Ele perguntou para Jesus qual é o primeiro, não é? De todos os mandamentos. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, dê sua vida por Ele, com alma, com entendimento, com força. Essa tribulação não tem como estarmos fora dela, porque é automático. Se você ama a Deus, você tem que justamente nas suas escolhas provar que você o ama, mas Jesus complementa. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele perguntou só pelo primeiro. Jesus responde pelo primeiro e pelo segundo, porque um está intimamente ligado ao outro. Eu falei da tribulação que é provocada pelo nosso pecado. Eu falei a partir desse primeiro mandamento, da tribulação que é inerente à nossa condição de cristãos, que não tem como nenhum de nós ficar livres. E agora falo da tribulação da oblação, uma tribulação oblativa, por causa do amor ao nosso próximo. Por causa do amor ao próximo, que é mandamento de Deus, o primeiro mandamento é o fundamento do segundo, e o segundo não tem fundamento sem o primeiro. Não tem como você dizer que ama a Deus, mas se concretamente você não ama o seu próximo, e o próximo que está bem próximo de você, dentro da tua casa, no seu ambiente de trabalho, aquele que convive com você, é este próximo. E aí, nós podemos, apoiados nessa resposta de Jesus, nos perguntar como alguns interlocutores de Jesus: mas espera aí, mas quem é o meu próximo? Quem é hoje o meu próximo para que concretamente eu faça essa experiência de amor e ofereça uma tribulação oblativa? Quem que é? Vocês já ouviram uma vez uma pergunta dessa para Jesus, né? E Jesus respondeu essa resposta de quem é o próximo contando uma parábola. Vocês lembram de uma parábola? Qual que é? Parábola do bom samaritano. Jesus conta a parábola do bom samaritano, apresentando para nós que aquele era um modelo de próximo, aquele que estava caído numa situação débil e precisava de imediato do coração misericordioso daquele homem. Existem realidades na nossa vida, meus irmãos, que nós vamos ter que viver situações de tribulação oblativa. Por exemplo, você que tem um filho que saiu de casa, você que tem um filho que está em situações de drogas, de alcoolismo, você que tem filho que talvez esteja preso, esteja numa cadeia, esteja encarcerado, longe de você, é a tribulação oblativa que você oferece hoje. É a tribulação que você vive, que você precisa oferecer mais uma vez a misericórdia. Como aquele homem da parábola do bom samaritano. Como aquele homem que, segundo João Paulo II, o homem não pode encontrar a sua própria plenitude a não ser no dom sincero de si mesmo. Você não vai conseguir vencer as suas tribulações se também você não passar por essa via da oblação. Talvez você tenha na sua vida esta experiência oblativa hoje. Talvez você esteja passando por essa situação de um marido enfermo em casa e você tenha que cuidar do marido que talvez não foi para você um bom marido, que talvez não foi fiel a você, que tenha te traído algumas vezes e você hoje tenha que passar por essa tribulação oblativa e oferecer este sacrifício de louvor a Deus. E tenha que se desgastar, tenha que dar a sua atenção, o seu carinho, o seu cuidado.
Talvez você tenha que acolher hoje, de forma muito dura, a sua filha que resolveu sair de casa e ir morar com alguém. Você sonhava para ela talvez um matrimônio, sonhava para ela uma vida plena, cheia de felicidade. Ela juntou tudo e foi embora. Você vai dar para ela a cartilha moral? Você vai dar para ela o catecismo da Igreja Católica? Você vai dar para ela os seus preceitos? Você vai dar para ela amor? Você vai dar para ela misericórdia? Você vai dar para ela perdão? Porque isso é viver tribulação oblativa. Sofrer porque você não queria, e Deus também não queria isso para ela. Sofrer duramente no coração por ver um filho preso, por ver um filho na droga, na prostituição, uma filha no caminho errado, e isso lhe custar lágrimas, lhe custar o sofrimento, mas você ter que padecer nessa tribulação oblativa e simplesmente amar. Eu disse que para a primeira tribulação, provocada pelo nosso pecado, é sacramento da reconciliação. Para a segunda, a tribulação que é inerente ao ser cristão, nós temos que manter firme, coragem e seguir Jesus. A tribulação oblativa, para você ser forte nesse momento, é só amar. Não tem outro remédio, não tem outra saída. Não adianta você brigar, não adianta você isolar a sua filha, isolar o seu filho, dizer, talvez você tenha até dito no seu coração, eu nem vou na sua casa, eu nem vou lhe ver, eu não quero saber de você mais. Talvez dentro do seu coração você tenha até já fechado para isso, seja uma coisa decidida dentro de você. Mas não tem como você ser forte nessa tribulação, a não ser amando. E perdoando a ofensa recebida, perdoando o seu marido, perdoando o seu filho, perdoando a sua filha. Eu atendi, há um tempo atrás, uma mãe que estava desesperada com a situação da filha, que foi embora de casa, para viver uma união ilícita, até uma opção errada da sua sexualidade, e aí a mãe, às duras penas, abandonou a filha, colocou para fora de casa, fechou a porta do seu coração, não quis saber da filha, sentia vergonha da história da filha, pela opção que ela tinha feito, sentia vergonha. E aí recebeu uma carta e partilhava comigo em lágrimas, que a filha contava que durante muitos anos, ela tinha convivido com uma mãe e um pai dentro de casa amorosos, afetuosos, carinhosos, e agora descobriu um monstro dentro de casa. Descobriu uma mãe que não sabia dar o perdão. Uma mãe que não sabia acolher a miséria da filha. Isso é muito triste. E como que essa mãe sentia no coração um peso. Como que aquela mãe chorava e com um peso na consciência de ter fechado a porta do seu coração para a filha, não pôde fazer a experiência da misericórdia. Essa tribulação oblativa, só amando. Só colocando nos braços. Só dizendo, eu te amo, eu te perdoo, eu te acolho, eu quero você de volta, porque Deus quer você de volta. É assim, meus irmãos. A nossa vida, ela é feita dessas tribulações. A nossa vida, ela é feita dessas realidades que ora nós escolhemos para nós, como eu disse, fruto do pecado, ora nós temos que viver as duras penas, as escolhas que nós fizemos, tendo Jesus como o único Senhor da nossa vida. E ora também, tendo que suportar dentro de casa, tendo que suportar perto de nós, condições como essa que eu falei, ou tantas outras que o povo de Deus hoje vive e precisa em Deus fazer a experiência do amor. A palavra hoje, pela boca do profeta Oséias, nos convoca. Volta, Israel, para o teu Deus. Volta porque caíste no teu pecado. Volte com o coração inteiro, com coração, com mente, com alma, com força, com entendimento. E receba hoje Jesus Cristo como o único Senhor da tua vida. Receba-o na sua vida de modo diferente, como você nunca recebeu. Acolha Jesus no seu interior hoje, já nesta Santa Missa, abrindo esse acampamento, como você nunca recebeu. Deixando Jesus entrar em áreas do teu coração onde Ele nunca havia entrado. Dissipando trevas dentro de você que ainda estavam escondidas.
que você ainda não teve coragem de colocar para fora, que você não teve coragem ainda de colocar no sacramento da confissão, por vergonha, por medo, por uma baixa estima, por um sentimento de culpa, de acusação. Deixa Deus colocar hoje o dedo dele. Deixa Deus colocar hoje a mão dele carinhosa sobre a tua vida. Deixa ele te arrancar hoje de qualquer condição que você tenha caído, para que fortes na tribulação nós possamos vencer. Incline por um instante a sua cabeça. A palavra de Deus que nos encoraja, a palavra de Deus que nos dá a certeza de que Deus está conosco, de que Deus está do nosso lado. Porque as tribulações, elas virão. Ora pelas escolhas erradas do nosso pecado. As tribulações virão porque você já se decidiu em amar a Deus de todo o coração. Você não quer mais uma vida de pecado, você não quer mais uma vida velha, só que isso tem um preço. Virão as tribulações que estão ligadas ao nosso amor a Deus. Por amor a Deus, você vai viver a verdade. Por amor a Deus, você vai voltar para a sua família. Por amor a Deus, você vai deixar o adultério. Por amor a Deus, você não vai roubar mais. Por amor a Deus, você não vai levantar mais falso testemunho. Por amor a Deus, você vai guardar a sua castidade. Por amor a Deus, você vai honrar o nome de católico, de cristão. Por amor a Deus e por amor ao próximo, você vai perdoar. Você vai acolher aquela pessoa de volta. Você vai arrancar de dentro de você hoje a mágoa, o ressentimento. Por amor a Deus, você vai fazer da sua vida hoje uma vida nova. E o Dunga dizia no início, esta missa pode mudar o rumo da tua vida. E é verdade. Esta palavra pode mudar o rumo da tua vida. Esta palavra tem o poder de lhe transformar. Esta palavra tem o poder de dizer para você que em Deus, nele, firme nele, você pode vencer as suas tribulações. Não existe nenhum mal que possa nos vencer. Não existe nenhum pecado que possa nos deixar no chão, porque grande é a misericórdia. Tudo podemos no Senhor. Tudo podemos em Cristo Jesus. Tudo podemos naquele que nos dá força. Experimente essa força de Deus agora no teu coração, pelo anúncio da palavra. Experimente a misericórdia de Deus lhe envolvendo. Deus é muito maior. O amor de Deus é muito maior do que tudo isso. O amor de Deus se estabelece no meio de nós. O amor de Deus se estabelece dentro de nós. Definitivamente nós podemos amar a Deus. Definitivamente nós podemos servi-lo de todo o coração. Você pode voltar segunda-feira, mesmo encontrando lá na tua casa as tribulações, mas eu sou de Deus, Deus está comigo. Eu pertenço a Deus, Deus está comigo. Eu sou de Deus e eu posso vencer essa tribulação. Eu sou de Deus e eu posso perdoar. Eu sou de Deus e eu posso voltar atrás. Eu sou de Deus e vou confessar os meus pecados e vou voltar para o Senhor. Nós podemos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua força em nós. Obrigado, Senhor, por esta certeza que nos dás nesta celebração. Obrigado, Senhor. Que o Teu Espírito sobre nós mergulhe-nos profundamente no Teu mistério e renove o nosso coração e renove a nossa vida, renove todo o nosso ser para podemos amar ao Senhor de todo o coração, amar o nosso próximo. Dá-nos, Senhor, o Teu Espírito e renova o nosso interior. Enviai
Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Cante esta verdade, cante. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Com a mão no teu coração, que o teu Espírito, Senhor, nos dê a graça de um novo nascimento. Que o teu Espírito, pela boca do profeta Oséias hoje, nos coloque de volta para o teu amor, para o teu coração. Que o teu Espírito, pela palavra do profeta, nos coloque de volta para as nossas famílias, te coloque de volta para o seu matrimônio, te coloque de volta para a sua família. Você que deixou, volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Queremos ser conduzidos, Senhor, nesta estrada, neste tempo quaresmal, preparando-nos para a Páscoa do Senhor. Queremos ser levados pelo teu Espírito, conduzidos por Ele, experimentar a conversão do coração, da mente. Enviai. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai, cante. Faça com um instante de oração a partir do que a palavra nos trouxe. Cante bem suave. Enviai, Senhor. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai, Senhor. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. cançãonovaplay.com. Assine já!